Olá, muito boa noite, bem-vindos todos a mais um dia, mais um trabalho do Projeto Mais Consciência, criado para ajudar você a reestruturar melhor a sua vida. E hoje nós vamos conversar sobre a raiva e a tristeza. Serão normais? É normal ter raiva? É normal ter tristeza ou sentir raiva e tristeza? O fato é que desde que eu nasci nessa terra e que eu me entendo por gente, eu tenho convivido com ataques de raiva, visto ataques de raiva, tendo notícias de ataques de raiva, enfim, sempre a humanidade vivendo e expressando raiva ou não, né? Guardando raiva. Então vem a tristeza, e desde que eu me entendo por gente, eu vejo pessoas deprimidas, pessoas sem contato com ninguém, se fechando ao mundo. Será isso normal? Nós podemos dar um jeito nessa situação? Então nós vamos conversar agora sobre essas questões. Bem, prazer ter vocês, gente, que coisa gostosa, né? Para mim, que amo fazer o que eu faço, que amo estudar toda essa área da vida humana, do comportamento humano e também da espiritualidade humana, é um prazer enorme ter pessoas que gostam de ouvir todo esse material que a gente vem não só pesquisando, como testando na própria vida e conseguindo assim resultados, né, muito bons mesmo. Tudo que eu falo, que eu conto, geralmente eu experimentei primeiro, né? E até hoje eu estou conservando este comportamento de ter bastante atenção às coisas que eu penso, que eu sinto, que eu falo e que eu faço. Porque por meio desta observação nós somos capazes então de dar mais qualidade à nossa vida, que é o que nós queremos, né? E não há nada mais simples do que a gente consertar uma vida. Pode não ser fácil, mas é simples, porque tudo depende de nós entendermos em que ponto é que nós vamos trabalhar, não é verdade? Mais uma noite com um assunto que sempre fica gostoso, porque a gente procura trazer compreensão, procura trazer a nossa consciência, todos esses aspectos da nossa vida, não é? Porque a questão dos relacionamentos é fundamental para nós, não é? E saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos também é bastante fundamental. Vou começar com o caso de uma senhora, né, que as pessoas ou a amam ou a odeiam. Por quê? Porque ela não guarda nada, não é? É uma pessoa que ela fala assim, eu tenho gênio ótimo, e ela tem o gênio ótimo, mas ela explode e ela desconcerta as pessoas. Por isso, ou a amamos ou a odiamos. Mas que interessante, ela fala, eu tenho um gênio ótimo, e tem mesmo, porque ela não fica moada pelos cantos, ela está sempre viva, ela está sempre em dia, satisfeita. Não é uma criatura medrosa, é uma criatura que enfrenta. Ela tem lá aquelas coisas assim de que a gente tem que ter cautela, mas não tem medo. Ela enfrenta o que for, sempre fez o que quis, viveu a vida que quis, não é? Então é um grande exemplo. Mas por que ela diz eu tenho um gênio ótimo? Porque se ela tem que dar uma cortada em alguém por alguma coisa que ela achou que não estava de acordo, ela faz imediatamente. E ela fala alto, mas ela não briga, ela não xinga, ela não desfaz, ela não ofende, ela não pragueja. Ela simplesmente demonstra o que ela está sentindo, como que a gente diz, ela põe energia naquela coisa que ela não gostou. Então ela não leva desaforo para casa jamais, mas também não bate ninguém, não agride ninguém, não xinga ninguém, não pragueja ninguém. Você vê que é só uma força de reação com aquilo que está contrário ao que ela acredita que deve ser, ou que seja o melhor, não é? Então eu tenho gênio ótimo. Isso aí, porque eu sinalizo as coisas conforme eu acho que devo sinalizar. Então esse é o caso dessa senhora. A outra senhora era assim, depressiva, né? E ela falava, eu sou um amor de pessoa, eu não entendo por
por que as pessoas fazem isso comigo? Né? Então era sempre um lamento. Eu sou um amor de pessoa. Então, o que quer dizer isso? Eu engulo tudo. Eu levo todos os desaforos para casa e nunca mais eu sinalizo ninguém de nada. Então, delicada, gentil, sempre procurando agradar, mas nunca era capaz de trazer um sentimento que estava descontente porque a pessoa disse aquilo ou falou aquilo, né? Então, como que vai se sentir uma pessoa dessa? Ela vai entristecendo até se deprimir, né? A pessoa certa, né, aqui se expressa, não é, Raquel? Isso mesmo. Então, o que é que a gente observa? As pessoas que se expressam, elas são resolvidas. As pessoas que guardam, elas não são resolvidas. Agora, existem, né, graus na nossa manifestação. A nossa manifestação, ela pode ser desde o que essa senhora falava, né? Eu tenho um gênio ótimo, mas ela sinaliza com vitalidade, com entusiasmo, com força, mas não é agressiva para ofender. Isso é super importante, né? Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, pura verdade, que aí era o caso da outra pessoa. Agora, nós temos aquela pessoa também que ora expressa e ora não expressa, então ela fica oscilando, ela passa uns tempos com raiva, depois uns tempos com tristeza. Quando ela passa os tempos com raiva, ela se torna agressiva, ela dá patadas, ela pode xingar, praguejar essas coisas, mas ela não resolve. Ela não vai no ponto. Então, ali na frente, ela cai para tristeza. Então, vocês veem a alternância. Só existe tristeza porque existiu uma raiva não resolvida, não é? E quando tem uma raiva e não resolve, ali na frente eu vou cair. Aí, se eu fico só na tristeza e nunca eu dou um ataque de raiva, então a tendência é eu permanecer deprimido. Então, nós temos essas três possibilidades, né? Eu sinalizo a raiva, não guardo. Eu não sinalizo a raiva e guardo. E eu fico no caminho do meio. Ora tem raiva, ora tem tristeza porque eu não resolvi a raiva. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para nós e compreender o nosso ponto, não é? A pessoa que ela expressa seus pensamentos, seus sentimentos e ela sinaliza para os demais. Todas as vezes em que ela vê algo contrário ao que ela acredita, ao que ela acha que seja bom, que ela seja conveniente, ela vai sinalizar. Se ela recebe algo que ela considera ofensivo, ela vai sinalizar, né? E então ela se mantém equilibrada, não é? Agora, se ela cai para a raiva porque não conseguiu sinalizar, essa gradação de coisas que eu já falei, que ela pode xingar, ela pode falar palavrão, ela pode amaldiçoar, praguejar. Gente, isso está cheio de gente que dá nó na perna por causa dessas reações, não consegue ter a sinceridade de abordar o problema, de resolver o problema conversando naturalmente. Então a pessoa cai para esse nível. E assim essa pessoa dá muito nó na sua perna. Eu experimentei isso muitas vezes, eu vejo as pessoas experimentando isso muitas vezes, porque nós não somos perfeitos ainda. Então, quando a gente se sente ofendido e não consegue resolver, a gente tem sentimentos contrários às pessoas, né? A gente deseja que ela, ali na frente, ela tenha um problema, não é isso? E é ruim para nós também, porque tudo que sai de nós vai voltar multiplicado. Essas coisas que nós precisamos compreender para que a gente não tenha retorno que venha nos derrubar, não é? Então, tenho visto pessoas que caem para a bebida ou caem para alguma compulsão porque não conseguem resolver aqueles sentimentos e a convivência se torna tão insuportável, mas ela não consegue também desvencilhar da convivência que ela cai para essas outras fugas, né? Esses refúgios. E aí na bebida, e aí em qualquer compulsão que seja, ela continua fazendo coisas que ela não faria em situações normais.
Então, por que que a gente não vai sentir o amor por nós que nós precisamos de, com sinceridade, abordar nossas questões, olhar para elas para resolver? Né? Ah, mas eu não tenho coragem de falar com a pessoa, porque aquela pessoa é assim, assada, ela vai fazer desse jeito. Então, muitas vezes nós temos medo e nós guardamos os nossos sentimentos, emoções, porque nós temos medo de reagir. Então, olha o tamanho do trabalho que nós temos de fazer com a nossa pessoa, não é verdade? Bom, aí seguindo aqui, a pessoa, os 3 tipos, então, rememorando, a pessoa que solta, a pessoa que não solta e deprime, né? E a pessoa que não solta e fica oscilando entre a raiva e a tristeza. Vamos fazer nosso exame. Estou em um desses pontos? E se eu sou aquela pessoa que guarda e depois fico explodindo por qualquer coisa? Eu preciso também verificar, esse está sendo o meu padrão. Como não consigo resolver, eu fico exaltada e eu quebro a casa e eu xingo e eu falo isso, eu falo aquilo. Eu preciso reconhecer que eu me habituei a reagir desse jeito. Ou me habituei a cair para a tristeza, né? A gente, quando cai para a tristeza, parece que o que está por trás, vê se não é assim. A gente não acredita que consegue resolver, a gente não acredita que a outra pessoa vai nos ouvir, a gente não dá um voto de confiança a ela, que ela pode, conforme a maneira que eu me colocar, ela também pode vir por um momento de sinceridade, né, e de cooperatividade, também trazer para nós aquelas coisas que elas sentem e que elas pensam. Portanto, o diálogo sempre será a melhor solução. E muitas vezes o paninho quente, relevar. Mas nós não temos essas grandezas ainda, não é? O diálogo é básico, ele está no início da pirâmide. Já o relevar, ele já é mais evoluído, ele está bem no alto da pirâmide. Significa que a gente já não liga mais para muitas coisas, mas não liga de verdade. Tá, pessoal? Então, vamos guardar estes conceitos aí, né? Eu vou olhar aqui a minha colinha. Bom, eu falei que a gente, quando guarda a raiva, pode se tornar agressiva, violenta, né? Pode estourar à toa, né, com aquela gama de possíveis comportamentos. Podemos nos tornar também amargas, né, e vingativas, né, tudo isso. Então, a raiva engolida é uma bomba atômica, tá certo? Agora, se eu não reajo, então, eu caio na mágoa, eu caio na tristeza, eu caio na depressão. Isso fica bem claro? Para que a gente possa se observar, entender o ponto em que nós estamos e verificar o que nós desejamos, então, a partir de agora, colocar de novo em nossa vida, não é verdade? Se eu não desprendo das ofensas, se eu não compreendo as situações que envolveram as ofensas, não é? Eu nunca vou ter compreensão por ninguém. Eu sempre vou achar que tudo é uma ofensa. Como que eu saio desse nível de me sentir ofendida e, portanto, reagir com raiva e com agressividade? Naquele dia em que eu começar a entender que as circunstâncias produzem muitas coisas, já dou conta de fazer cara de paisagem para muita coisa. Uai, amigo, então você está aí evoluindo, que beleza. Muito bem, Raquel, para você sim. Então, isso aí, gente, nós vamos então observar como é que nós lidamos com as ofensas. Eu recebo ofensas, eu tenho o hábito de me sentir ofendida, porque se eu tiver o hábito de me sentir ofendida, é porque eu acredito que as pessoas realmente quiseram me ofender. Muitas vezes as coisas acontecem circunstancialmente e o outro não teve a menor intenção de trazer uma ofensa. Mas a maneira como o outro reagiu a uma situação que envolveu naturalmente um comportamento que foi meu, ou que foi, então, de vocês, no caso,
a pessoa não teve a intenção, e mesmo assim eu reagi acreditando que ela fez de propósito. Então tudo isso é julgamento. Olha o perigo. Oi, Juliana, bem-vindo. Olha o perigo dos julgamentos, não é? E também o perigo do hábito da gente se sentir injustiçado, da gente se sentir ofendida, né? Por qualquer coisinha, a gente acha que o outro está se gabando, que o outro está, como é que a gente fala o termo? Que está rindo da gente, que está zombando, que está fazendo hora com a nossa cara. Muitas vezes são os meus complexos que estão fazendo com que eu leia as situações desta forma. Então, nossa vida poderia ser muito mais tranquila e feliz se a gente começasse a observar os nossos padrões de comportamento, não é isso? Então, se a gente não desprender do senso de ofensa, nós não vamos conseguir andar, né? Então, a gente chega no ponto de entender que até um olhar pode disparar uma atitude do outro que vai ser agressiva para mim. Até o jeito que eu respirar pode despertar no outro uma vontade de me matar, não é? Um jeitinho de ombros que a gente faz, né? Um gestozinho qualquer. Então nós temos que compreender essa questão do bate-volta. Bate-volta é uma coisa seríssima da qual nós temos que nos compenetrar, não é? E aí vai chegar um dia, já falei isso uma vez, que nós vamos estar tão conscientes que a gente vai viver assim num silêncio, sabe? Uma pessoa silenciosa, extremamente cuidadosa, delicada, muito gentil, um amor de pessoa, mas um amor de pessoa de verdade. Por quê? Quando eu conseguir não provocar atitude em ninguém, eu paro de ter retorno, não é? Se eu passar em brancas nuvens para as outras criaturas, eu não terei mais retorno. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter. Oi, Lívia, bem-vinda. Mas não, se eu ainda gosto, né, de viver no mundo da raiva, do bate-volta, de vingar, de responder, não levo desaforo para casa, desaforo, isso não tá bom, vou lá quebrar a cara dela, né? Esse nível é que eu vi quando eu nasci, né? E fiquei verificando isso até hoje. Nos últimos tempos, muitas pessoas com quem eu convivo, que eu atendo, eu tenho visto que está a questão da raiva muito exacerbada. Então, achei, gente, vamos conversar sobre isso hoje. Mas eu não estou falando isso para a gente, então, se culpar, se achar pior das criaturas. Nada disso. É para a gente se olhar, é para a gente ter carinho com a nossa pessoa, ter entendimento com o meu momento evolutivo, com o nível que eu já alcancei de consciência e o quanto que eu ainda estou dormindo em alguns aspectos. Bom, isso é muito legal, né? Vamos fazer as pazes com a nossa pessoa, com a vida, não tem ninguém ofendendo ninguém, vamos sair do mundo das ofensas, né? Aí a pessoa que não está equilibrada e que ela está assim em nível de grande estresse, ela fica sensível demais, qualquer coisinha se torna um estímulo muito grande. Então isso também a gente vai precisar de observar, né? A quanto está a minha suscetibilidade, porque se eu estiver suscetível demais, eu estou em desequilíbrio, eu preciso parar, dar uma reorganizada na minha vida, colocar uns pontos nos is, tomar algumas decisões, né, fazer algumas transformações, porque não compensa viver nesse estresse dessa forma. Vocês não concordam? Não é? Então, o que a gente vê como solução, não é? Se a raiva é uma coisa normal, é sim. A tristeza é uma coisa normal, é sim. A alternância também entre elas é uma coisa normal, também. Mas e aí? E aí, não é que fica bem, que deve ficar bem claro para nós. Nós vivemos num mundo de ações e reações e nós podemos, então, pela sã consciência, escolher o ponto de equilíbrio que será o melhor para nós, né?
já tenho bastante domínio e ainda tenho compaixão com os estressados. Nossa, isso é um salto. Concorda? Isso, muito bom. Isso é um salto, amiga, né? É verdade, quando não estou bem, as coisas à minha volta me afetam demais. Então, Dandara, a gente só tem que reconhecer o que está nos acontecendo. Olha que coisa mais simples. Eu só tenho que me entender e falar, nossa, eu preciso me equilibrar nesse lado. Nossa, realmente, eu também estou pisando na bola. Oi, Catiúcia, bem-vinda. Eu também estou pisando na bola, não é? Eu também forneço elementos para eu receber atitudes grosseiras de volta. Então, fica aquele ping-pong e nós vamos escolher se nós vamos ficar ou não no ping-pong, não é verdade? Sentir raiva ou não sentir raiva. O que é que tem sentir raiva? Qual que é o problema de sentir raiva? Se eu sinto raiva é porque eu estou aparelhada para sentir raiva. Então vamos compreender qual que é a origem deste sentimento ou desta emoção, né? Acontece que todos nós, em essência, somos criaturas ótimas, mansas, né? Somos criaturas que viemos para acertar, para conviver bem. Então, nossa essência é boa. Mas no bate e volta da vida, nós passamos por tantas coisas que a gente perde aquele jogo de cintura e começa a acumular coisas, não é? Mas então, o meu ser, que naturalmente é bom, e ele naturalmente é bem intencionado, quando ele começa a receber agressões que ele acredita ser gratuitas, ele sente raiva. Então, nós sentimos raiva quando? Quando nós não verificamos que o amor está lá, não é verdade? Então, vamos nos compreender, não é? Por que que muitas vezes a gente realmente se sente bem irado, irritado e quer devolver até de forma grave? Porque a gente viu que faltou o amor, né? Somente a questão é que a gente não observa que em alguns casos partiu de nós primeiro a falta de amor, mesmo que não tenha sido em relação àquela pessoa. Quantas vezes a gente faz coisas indesejáveis com outras pessoas, né? No dia a dia, nem todo dia a gente está bem-humorado, nem todo dia a gente está com educação à flor da pele. Então, nós, no nosso desequilíbrio, nas nossas oscilações, hoje eu posso ofender alguém, mesmo inconscientemente, mesmo que eu não tenha querido, eu consegui ofender alguém, né? Amanhã eu recebo uma indelicadeza, mesmo que não tenha sido dela, pode vir de outra pessoa. Então, nos emaranhamentos aqui na Terra, a física quântica explica bem isso, né? Quem quiser entender o comportamento humano, pode estudar a física quântica, que vai esclarecer bastante, porque tudo é emaranhado, né? Aí a gente então cai nessas esparrelas. Eu li que a minha atitude depende da outra pessoa, mas isso está equivocado, porque minha atitude depende de mim e, caso contrário, vira esse bate e volta que não leva a nada. Então, quando a minha atitude está por causa da atitude da outra pessoa, é que eu sou reativo ainda, né? Então eu ainda reajo com as coisas. E nós precisamos compreender o nosso nível de reatividade. Se a gente é uma pessoa muito reativa, qualquer coisinha a gente está se degladiando por qualquer coisinha, né? Então nós vamos observar isso, porque o bate-volta ele realmente existe, mas ninguém é responsável pelo desequilíbrio do outro, não é? E o povo está achando que está certo. Então, mas aí é tão fácil, né? Porque se a culpa é do outro, eu não tenho que fazer nada para me melhorar. Aí eu estou perdido, porque se o outro não melhora, eu vou passar a vida em sofrimento. Eu não quero isso para mim nunca mais. Quem manda aqui dentro tem que ser eu, e eu tenho que banir daqui todo sentimento de ofensa, todo sentimento de raiva. Eu não posso embarcar nesse tobogã, porque se eu embarco nele, eu já perdi, né? Então, esses tipos de frase, realmente, também você leu algo parecido. Aí, realmente, nós falamos as coisas que nós acreditamos nelas.
Pode ser que lá um tempo atrás eu também fosse partidária dessa opinião. Eu não fiz nada, eu só estou com raiva da pessoa porque ela invadiu o meu espaço. Mas será que eu não invadi outro espaço dias antes, uma vida atrás? Sei lá, né? A gente não sabe. Mesmo que eu me sinta inocente inteiramente nessa situação aqui, numa situação anterior, eu não fui inocente. E a outra coisa que eu já comentei com vocês, que a gente quando nasce aqui vem com uma sacolinha do passado, que é o código genético. Nessa sacolinha do passado tem muita coisa da humanidade não resolvida, que cada um que nasce aqui vem com uma sacolinha para resolver. Então, nós vamos receber de A a Z, de ofensas, de estimulações, de tudo, para resolver aquilo num nível superior. Qual que é o nível superior? Que é o nível do amor, né? Que é o nível da paciência, o nível da calma, o nível da tolerância, o nível do diálogo, até conseguir um acordo, até conseguir uma resolução, né? Em busca da paz. Porque até então a gente conseguia essas coisas pela guerra, né? Vai bomba, vem bomba, vai bomba, vem bomba, o mais forte vence. Mas agora nós já temos um desenvolvimento interno bom, suficiente para ouvir a consciência e sair dos níveis do bate e volta, que é o olho por olho, dente por dente. Sabe? Então nós temos que compreender isso, né? Que nós chegamos a um ponto de evolução que, se ouvirmos a consciência, nós saberemos resolver pelo diálogo, pelos acordos, pela diplomacia, não é? Aí, subindo no degrau da evolução, a gente pode também conseguir resolver as coisas simplesmente relevando, deixando para lá e não dando a menor importância e não revidando. Isso já é um nível elevado, né? Muita gente já alcançou esse nível, ela consegue relevar sem se amofinar, sabe? E quando ela consegue relevar sem se amofinar, ela já está prestando um grande serviço à humanidade, que é deixar para lá e pronto. Então, se ela deixa para lá, não devolve nada para a outra criatura perdeu o gancho com ela. Então, ela não será nunca mais atingida. Aí tem um outro nível mais elevado ainda, que é do amor incondicional. Esse aí tanto faz, tanto fez de verdade, e a pessoa ainda se despoja de si para ir lá ajudar aquele que a agrediu, né? Então, imagina o tamanho da alma dessa criatura. Que é isso que está sendo pedido para nós neste momento. A gente subir os degraus, né? O primeiro degrau, o mais baixinho, é o diálogo. Então, eu te escuto, você me escuta e nós combinamos umas coisas boas para as duas partes e fica tudo em paz, né? Mais para cima um pouquinho, ó, tanto faz, tá bom, não vou ligar para isso mais não, te perdoo, mas não faça mais não, por favor. Agora, lá na outra vibração mais elevada ainda, acabou o problema. Eu te amo mesmo assim, pode me ofender à vontade, pode xingar, pode bater, pode me furtar, pode fazer o que for, que eu te entendo, eu te amo, eu sei que você está nesse nível ainda. Agora, eu vou, pela minha intuição, saber o que eu vou fazer com você para puxar você desse nível. Então, nós temos aí uma gradação também de atitudes, né? Para que a gente aspire a sair da mais baixinha para passar para a mais elevada. Agora, tem gente que nasce aqui na Terra com as 3 vibrações do amor, né? O do diálogo, o do relevar e o do amar incondicionalmente. Então, imagine que criatura maravilhosa deve ser essa. Porém, se ela estiver desequilibrada, ela pode até matar. Então, gente, a gente nasce com grandes potenciais. Mas como a gente fica no nível reativo, nós nos tornamos pessoas muito perigosas, justamente porque nós temos grande potencial amoroso. Então, a pessoa que tem o potencial amoroso, o potencial do diálogo, o potencial do relevar e o potencial do amor incondicional, se elas estiverem desequilibradas, elas serão as mais violentas com as reações.
Então, muitas vezes, essa pessoa que devolve com gana é porque ela tem um potencial imenso para o amor e ela não viu esse amor acontecendo e ela mesma parou de veicular esse amor. Então, ela vai veicular, a energia está lá, ela vai reveicular do lado negativo. Então, gostaria que vocês pensassem, né, sobre as questões, analisassem bastante, porque a gente está no negativo porque saiu do positivo. Em que dia, em que hora, olha, tanto faz. O que importa é que a gente reconheça que saiu do lado bom e passou para o lado mal e que a gente precisa voltar. Agora, o ideal é não ficar nem no bom e nem no mal, é no caminho do meio. Porque no caminho do meio, ninguém nem me percebe. Eu não machuco ninguém, não faço mal a ninguém, porque ninguém nem me vê, porque eu sou tão discreta, eu faço aquilo que eu vim fazer, né? Eu tenho um posicionamento, como é que a gente fala? Politicamente correto, né? Politicamente correto. Então, se eu não vou nem para cá e nem para lá, eu vou no equilíbrio, não é? Eu nem suscito amor demais dos outros e nem raiva. Eu suscito nada dos outros. E, sabe? Aí vocês vão falar, nossa, mas que vida sem graça. Então, ou a gente parte para uma vida de equilíbrio que a gente acha que é sem graça, ou a gente continua. Não vai para lá e não vem para cá, não vai para lá e não vem para cá, e adoecendo, e perdendo amizades, e perdendo relacionamentos, e perdendo propriedades, perdendo dinheiro. A gente escolhe, né? Então, se vocês pensarem, por isso que as pessoas, eu acho, também não querem evoluir, porque elas acham que vão perder os prazeres da vida, né? Que viver perigosamente é que é bom. Então vem aquelas aventuras mais incríveis que a pessoa extrapola em todos os níveis e em seguida extrapolar tanto, a ter tanto prazer, tanta felicidade, ela vai cair para o oposto. Porque ela vai ficar exausta, ela vai ficar sem energia, ela vai ficar, então, na depressão. Não compensa, gente, os extremos não compensam. Então, se eu conseguir hoje fazer com que vocês meditem um pouquinho sobre isso, eu já estarei bastante feliz, tá? Pelas colocações que vocês vêm fazendo, parece que vocês estão bem inteiradas, né, já de que a vida segue sim um padrão evolutivo e vocês têm observado, né, situações, pessoas já estão emitindo comportamentos mais elevados. Então, estamos no caminho e é isso que nos interessa, né? Agora, uma coisa aqui que a gente precisa, então, entender. Como que a gente sai do padrão da raiva? Sem ter que migrar para o da tristeza. Porque, por exemplo, se a pessoa chega para mim muito triste, eu vou estimular ela a expressar alguma raiva que está guardada lá dentro, para curar a tristeza dela, né? E se a pessoa chegar com muita raiva para mim, eu vou precisar de ajudá-la a refletir nos efeitos que essa raiva está causando dentro dela, né? E nas colheitas que ela está tendo por causa disso, né? Qual conselho seria melhor para sair desse comportamento de altos e baixos? Então, a primeira coisa, a gente se observar. Como que está o meu nível de reatividade? Eu reajo de mais ou de menos? Não é? Porque se eu compreender que eu reajo demais com qualquer coisinha que a pessoa fale, já eu fico com raiva, qualquer coisinha que eu veja me revolta, né? Eu fico sabendo de um caso assim, eu fico toda revoltada, né? Oi, Magda, bem-vinda. Assim eu vou me observar. Quando eu me pegar tendo reações de raiva, ou de tristeza, ou de mágoa, ou xingando, ou praguejando, ou me recolhendo, ficando com medo, eu vou perceber que este padrão de reação é o que eu preciso de transformar, né? Então, eu me conscientizar, nossa, eu sou muito suscetível, qualquer coisinha me magoa, qualquer coisinha me deixa nervosa, irritada. Então, eu vou me estudar e vou compreender que eu estou muito suscetível. O que eu faço com isso?
Uai, simples, eu quero deixar de ser susceptível. Eu quero ser susceptível apenas no nível em que me mantenha um ser humano, né? A Ângela diz que dificilmente alguém a tira do seu lugar. Nossa, que beleza. Isso é um bom nível já, né? Quer dizer que você já está de posses do seu equilíbrio. Então, gente, autoconhecimento é isso. É eu saber o quanto eu estou à mercê das situações, da fala das pessoas, das ações das pessoas, ou dos acontecimentos do mundo, né? Então, agora há pouco eu vi umas imagens de tempestade e a rua fica assim, igual um rio, levando os carros mesmo assim, como, sabe? Então, que efeitos isso traz dentro de nós, todas as coisas que efeitos traz dentro de nós, não é assim? E quando eu percebo que eu ligo demais, é porque eu estou frágil. Eu não estou com certeza de algumas coisas, né? E cadê minha força interior? Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que a gente não está forte internamente o suficiente. E só tem um motivo para isso. A gente não está conectado com a centelha. A gente está conectado com o auê do mundo externo. Agora, o mundo externo, ele está no descalabro. Se eu for me pautar pelo mundo externo, como as pessoas fazem, elas falam assim, ah, mas essa é a realidade. Ué, essa é a realidade. O meu dever é mudar a realidade, não deixar que ela me crucifique e me controle. Se eu estou à mercê do poder da realidade, eu estou invertida. Porque a realidade é que tem que me obedecer. Como que eu faço a realidade me obedecer? Ué, eu tenho que agir sobre ela e não deixar ela reagir sobre mim, não é? Ah, eu vou mandar parar o vento, eu vou mandar parar a água, eu vou mandar a pessoa calar a boca. Eu posso usar de decretos, eu posso, né? Dependendo da maneira que eu usar o decreto, dependendo do grau de força, de convicção que eu tiver no meu decreto, eu consigo, com uma simples palavra, transformar uma coisa. Cheguei nesse ponto ainda? Já? Não, mas é minha aspiração. Para que eu chegue a ter este equilíbrio todo de eu falar e a água parar, eu preciso estar muito equilibrada, muito com a minha essência, com a minha centelha, né? Então, é isso daí. Como que eu consigo essa força interna, esse autocontrole de não ficar à mercê nem da raiva, nem da agressão, nem da ofensa, nem da pior coisa que me acontecer, né? Então, cai um raio aqui, a minha casa é fulminada e eu fico sem lugar nenhum para viver, eu tenho um desafio na minha frente. Eu posso levantar e sair buscando soluções, ou eu posso deitar e chorar, né? Então, eu preciso me conhecer, como que eu reajo com as coisas, como que eu conduzo a minha vida em relação ao mundo no qual estou logada, né? E no qual eu vivo. Mas eu estou aqui para fazê-lo transformar em algo melhor, não para eu ficar pior por causa das coisas que estão sendo exibidas nele. Se a gente entender isso, já é o primeiro passo. Ah, então quer dizer que o que estiver acontecendo lá fora não deve me abalar. Não, se estiver me abalando é porque eu estou completamente fora do meu alinhamento com a centelha divina, que é o meu eu interno, né? E, portanto, eu não sei o que fazer, não é? Ah, pois é, autoconhecimento só nos traz benefícios e levezas. Exatamente, que é a única forma da gente resolver a vida, como eu falo sempre, porque diante dos problemas, diante da terrível realidade, o que a gente faz? A gente sucumbe, né? Então, como é que nós vamos resolver isso? Não é?
Se eu sucumbo, se eu estou à mercê das forças externas, é porque eu não estou em contato com as minhas forças internas, porque as minhas forças internas, elas me dirão, peraí, calma, esconde aí um pouquinho, deixa o vento passar, ó, deixa aquela pessoa passar, não entra ainda não, ou vai devagarinho que aquele carro ali tá meio suspeito, né? Ah, a gente tem intuições, sabe? Que eu ainda tenho mais uma coisinha para tratar aqui, que é a questão, então, de reconhecer o padrão que a gente está exibindo para transformá-lo, né? Se eu reconheço o padrão, se eu estou à mercê das agressões, das ofensas, da realidade, de tudo que nos assombra, se eu reconheço isso, é o primeiro passo para eu dizer, não quero mais, como que eu vou transformar isso, desejo encontrar um caminho, não é? Mas se eu não reconhecer, vai passar batido. A solução pode estar debaixo do nariz que a gente não vai enxergar, né? Então, reconhecer o padrão para transformar. Uma vez que eu reconheci que eu estou muito reativa e muito suscetível às ofensas e etc., eu vou precisar de entender mais uma coisinha. Ninguém ofende ninguém, né? Se eu estiver fechada a receber as coisas inferiores, elas jamais vão me atingir. Então você pode chegar na minha frente, falar o maior desaforo, mas eu estou tão bem, tão equilibrado, que eu sinto tamanha compaixão, né, por você, que você desarma. Você começa a falar e vai abaixando, quer dizer que a grandeza que habita o meu interior vai te envolver e vai te sedar, né? Vai te acalmar. Eu quero chegar nesse nível. Se vocês quiserem, vocês também chegarão. Portanto, que quando a gente deseja transformar um padrão que a gente está exibindo, começam a chegar para nós informações, né? Como hoje eu até coloquei o depoimento de uma pessoa que viu o vídeo da live passada no YouTube, e vocês vão conferir lá depois. Ela falou, eu não consigo parar de ver este vídeo. Quer dizer que aquele assunto, ela deve ser aquilo que está sendo trabalhado dentro dela internamente, que é a questão do inesperado, né? Então, quando nós ansiamos muito por encontrar um caminho, uma solução, as coisas vão sendo trazidas para nós. E não tem nada extraordinário nisso, isso é a lei de ação e reação, né? A gente atrai, nós somos seres eletromagnéticos, nós atraímos. Então, no nível material, o bate e volta, o que a gente faz volta multiplicado, né? No nível espiritual, o que a gente deseja, a gente traz para nós. Olha que interessante, não é? Então, faz muito bem a nós entrarmos para o caminho do autoconhecimento, mesmo porque eu comecei a falar isso lá atrás, não terminei. Quando a gente está muito embolado, a primeira coisa que some é a fé, porque nós temos dois caminhos, é o autoconhecimento e a fé, né? Agora, no geral, quando eu perdi a fé, o autoconhecimento é que vai me fazer retomar a fé. Então, Adriana, você já acredita nisso? É porque você já está se informando, né? Quando a gente fala de física quântica, de eletromagnetismo, isso está desnudando os mecanismos por trás da fé. O que é a fé? É eu ter certeza de que se eu aposto em alguma coisa, ela virá em minha direção. Isso é a fé. É uma certeza que se eu pensar em tal coisa com força de sentimento, aquela coisa vem correndo para mim. Né? Então, por isso que a gente fala o perigo de ter medo, porque se eu tenho medo de ladrão, ele corre para mim. Se eu tenho medo de bater o carro, o outro vai correr na minha direção, entendeu? Se eu tenho medo do avião cair na minha cabeça, não adianta eu esconder, porque ele vai cair, né? Também terei que assistir esse vídeo muitas vezes. Não sou reativa, mas guardo as mágoas por medo da reação do outro. Então, aí a gente já tem um ponto de entendimento, esse autoconhecimento. Eu tenho medo da reação do outro, então eu não falo, porque o outro pode ser explosivo, o outro pode ser agressivo e até matar,
né? Então, agora, o que que eu penso do outro para eu ter medo dele? Ah, ele é agressivo, ele é violento. Então, quando eu penso isso do outro, eu faço com que ele seja mais isso. Então, eu tenho na minha frente o que está na minha mente. Se ele é agressivo e violento, é o que ele vai exibir. Mas se eu falo, isso é só uma capa, ele é bom demais. Se eu souber com jeitinho conversar com ele, ele não é esse monstro. Eu tenho certeza que ele responderá de outra forma. Não é isso? Ah, Elaine, você adorou o tema de hoje. Que beleza, muito bom, né? E esse tema, ele é importantíssimo agora, porque tá cheio de gente irritadíssima. Gente, o povo tá muito irritado e medroso. Pudera, com essa pressão toda que está por aí, ou a gente sucumbe para o medo, para a revolta, para a raiva, e começa a degladiar uns com os outros, porque o que começa a acontecer? A gente começa a brigar, né? Por causa das coisas, querendo que o outro tem, já que está todo mundo empobrecendo bastante. Daqui a pouco a gente vai estar deparando com isso. Muita gente sem nada nem para comer. E vão começar a bater nas portas. Agora tem uns que não batem nas portas, eles já vão pegando direto. Então nós temos que saber como fazer. Então, se a gente já tiver com esse nível de entendimento de que eu sou aqui uma centelha que sabe o que fazer em qualquer situação e eu me mantenho equilibrada, ao invés de ser para o outro alguém que ele precisa de matar para ter a comida que está na minha cozinha, eu já dou direto essa comida para ele, hein? Às vezes vou tirar de mim. Nós podemos chegar num momento desse, acolher o outro, mesmo porque se eu acolho, eu elimino as chances da violência vir para mim. Então, tudo isso nós temos que conversar dentro de nós, pedir explicações, pedir orientações, né? Para que a gente cresça internamente e saiba o que fazer. E saiba conquistar da outra criatura comportamentos dóceis, amorosos. Mas enquanto eu não desenvolver em mim essas habilidades, eu não vou tirar de ninguém, né? E muitas vezes eu já nasci com essas habilidades, mas não as pratico. Por quê? Porque estou com medo, estou com dúvidas, né? Certas circunstâncias me mostraram que eu tenho que ter cuidado, então eu não arrisco, a gente para de ousar, né? Mas por que a gente se sente à vontade de desabar, de chorar 3 dias e 3 noites, ou então de xingar bastante, de jogar o que está na mão, e não desenvolve, não tem a coragem de dialogar? De falar, nossa, você está nervoso, oh, me perdoa, estou nervosa demais, você quer me ouvir um pouquinho? Posso te falar um pouquinho de como eu estou me sentindo? Nós perdemos isso. É mais fácil a gente para atitudes violentas do que para atitudes de adaptação. É muito estranho, né? Eu acho que a gente está invertido demais. Então, gente, eu gostaria de terminar aqui hoje com essas reflexões, né? De verificar o nível que nós estamos, o quanto que nós acedemos à raiva ou à tristeza e não procuramos o caminho da resolução, né? E uma das boas formas da gente resolver qualquer situação é o soltar. O que é soltar? Ah, eu tô de mágoas até aqui na cabeça por causa desse, daquela, daquilo, disso, da vida, do passado, do futuro, que até o futuro põe medo na gente, né? Ou então inspira raiva também, né? Só de pensar algumas coisinhas que poderão acontecer ali na frente, a gente já quase morre. Puxa, para que serve isso tudo? Para a gente meditar. Eu quero paz no meu coração, quero equilíbrio dentro de mim e estou disposta a fazer o possível que vai me levar por este caminho. A partir do momento que eu tenho essa decisão, que a única decisão que a gente tem que ter é de se abrir, né, para entrar nesse caminho de vez, a partir desse momento ele começará então a se abrir para as direções que são as que a gente precisa, tá? Tema maravilhoso, pois tem pessoas demais reagindo agressivamente. Pois é, as pessoas estão muito alteradas, não é para menos, gente, porque todo mundo morrendo de medo com tudo isso que está aí, essa subjugação toda, né? Está como que fala?
uma movimentação para nos realmente abaixar e nos deixar sem equilíbrio, né? Cristina, você é uma pessoa maravilhosa, gratidão. Oh, Adriana, muito obrigada. Isso vindo de você ou vindo de qualquer pessoa que possa me dar um reconhecimento, é porque vocês também são a mesma coisa. A gente só reconhece no outro aquilo que nós já temos. Por isso, quando eu chamo alguém de violento, porque eu tenho a violência em mim. Se eu chamo alguém de belo, né, ou de equilibrado, ou de maravilhoso, eu tenho também. Né? Então isso aí é super interessante da gente se observar e pôr os pingos nos is, né? Pessoal, muito obrigado, queridas amigas, muito obrigada, muito belo o seu trabalho, muito obrigada, minha amiga, uma grande incentivadora do meu trabalho, sempre. Muito obrigada. Gente, até semana que vem, então, se Deus quiser, viu? E compartilhe, né, essa live, né? Tá bom? Ajudem outras pessoas e vamos que vamos. Tchau, tchau.